Bom, importante dizer que eu não sou da área da saúde, né? Não sou da área da saúde, tenho pesquisas que também envolvem corpo, diferença, mas não de uma perspectiva da saúde, mas enfim, mas eu acho que dá para fazer algumas conexões. Depois a Beth, que é mais especialista, faz aí os links necessários para a realidade de vocês, né? E também, se vocês quiserem perguntar ao longo da minha fala, fiquem à vontade também, né? Se tiver alguma dúvida, podem interromper. Bom, o que seria marcadores sociais da diferença, né? Essa expressão aí que parece um pouco difícil. Na verdade, simplesmente é pensar como que essas diferenças, como as diferenças, pensando em termos de classe social, raça, etnia, gênero, sexualidade, geração, corpo, região, religião, né? Todas essas diferenças que marcam nossos corpos, nossas identidades, nossas culturas, como é que essas diferenças se tornam desigualdades, né? A gente tem uma série de diferenças, né? Então, assim, a antropologia parte sempre do pressuposto que as diferentes culturas possuem práticas, comportamentos, formas de pensar que são diferentes, né? Não só pensando em termos da cultura brasileira, mas pensando em termos de diferenças regionais, diferenças territoriais, né? Diferenças em termos de classe, de estilo de vida. Então, as sociedades humanas são compostas por uma pluralidade de diversidades culturais, né? Ou de diferenças culturais. E aí, quando a gente fala em marcadores sociais da diferença, a gente está querendo dizer como é que essas diferenças marcam corpos e produzem desigualdades, produzem opressões, produzem hierarquias, né? Então, repetindo, desigualdades de classe, raça, gênero, que são essas, digamos, que é o trio, né, que funda, digamos, a perspectiva interseccional, né, raça, classe e gênero, mas a gente pode pensar em outros marcadores, né? Marcadores, por exemplo, pessoas com deficiência, pessoas gordas, pessoas com doenças crônicas, crianças e adultos, adolescentes, pessoas idosas, né? Todas essas constituições que marcam corpos das pessoas, né? Fazem parte do que a gente chama de marcadores sociais da diferença. E aí, para começar a pensar sobre isso, né? Como é que as diferenças se transformam, se tornam desigualdades, né? Pensando no Brasil, acho que uma coisa importante é a gente pensar que esses marcadores, né, produzem estereótipos, né? Que significa produzir estereótipos? É o que a Patricia Hill Collins, né, que é uma feminista negra norte-americana, que é uma das, digamos, uma das pensadoras principais que trabalha aqui com a temática da interseccionalidade, né, e com os marcadores. Patricia Hill Collins, vou colocar aqui no chat para vocês o nome dela, né? Ela tem um livro que chama Pensamento Feminista Negro, tem alguns artigos traduzidos para o português, aí quem quiser também ouvi-la falando, né, ela tem uma linguagem também super acessível, maravilhosa, enfim. E ela fala o seguinte, né, para a gente pensar nessas desigualdades, a gente deve pensar no que ela chama imagens de controle. O que seriam imagens de controle? Seriam aqueles estereótipos que nos constroem, que a sociedade constrói, em relação, por exemplo, a mulheres, vamos pensar, né? Vamos pensar primeiro do ponto de vista das mulheres. Então, são imagens de controle, estereótipos que produzem estereótipos em relação a mulheres gordas, em relação a mulheres idosas, mulheres negras, mulheres trans, travestis. Então, e essas imagens de controle, na verdade, o que elas fazem com a gente? Estou pensando assim que aqui a gente tem grande parte de mulheres, né, das mais diversas, assim, tem mulheres negras, mulheres brancas, pardas aqui no curso, né, vendo aqui pelas fotinhas de várias gerações também, né, aqui. O que essas imagens de controle fazem com a gente? A gente internaliza essas imagens de controle, né? Então, é como se a gente também internalizasse esses estereótipos e acabasse reproduzindo esses estereótipos em nós mesmas. É isso que ela fala que são as imagens de controle. Para pensar nessas imagens de controle,
Tem algumas imagens importantes, pensando no caso das culturas brasileiras, pensando do ponto de vista das mulheres negras, né, que é importante dizer que a concepção dos marcadores sociais da diferença, ela nasce justamente dos estudos sobre raça e sobre gênero, né? E depois a gente pode ampliar esses marcadores para outras diferenças. Ela nasce dessa discussão sobre mulheres negras, especialmente, né? Então, se for pensar no Brasil, especialmente a Lélia Gonzalez, né? Lélia Gonzalez, que é uma intelectual brasileira, socióloga, antropóloga, né? Que faleceu muito precocemente, enfim, que escreveu muito nos anos 80, né? Que era uma das, digamos, lideranças do movimento negro à época, nos anos 80, Lélia Gonzalez vai trazer para nós algumas imagens de controle em torno das mulheres negras. Uma delas é essa figura da mãe preta, né? Da mãe preta, que antigamente era mucama. Quem que é essa mãe preta? A mãe preta é aquela que trabalha na casa, né, das famílias brancas, né, mais abastadas. Essa mãe preta amamentava as crianças brancas, né, morava na casa dessas famílias, e era uma imagem produzida a partir de uma figura que era muito dócil, sujeitada, boazinha, né, subserviente, que cuidava de todos, né? Agora, tem uma imagem importante que na minha geração, né, na geração de vocês, não sei, mas na minha geração, que me marcou muito, essa figura da mãe preta, o sítio do Pica-Pau Amarelo, a figura da tia Anastácia, né, que era aquela empregada negra que falava errado, né? Então essa primeira figura da mãe preta, que é importante para pensar. Então vejam que essa figura da mãe preta está atravessada por questões de gênero, raça e classe, né? A outra figura importante que a Lélia Gonzalez vai dizer é a da mulata, né? A mulata, aquela mulher negra, jovem, que desfila nas escolas de samba com poucas roupas, né? Que é desejada, que é exaltada como rainha da bateria, né? Mas essa figura da mulher negra como mulata é uma figura que, na verdade, é exaltada apenas durante o carnaval, né? E depois do carnaval, quem que é essa mulher negra que está desfilando? É uma mulher negra que exerce um trabalho precarizado, geralmente é empregada doméstica, né? Então, ela é exaltada pela televisão numa noite, como rainha, e no outro dia ela volta a ser empregada doméstica, né? E aí é uma figura, é uma imagem de controle que é desejada, mas ao mesmo tempo é totalmente objetificada e sempre posta no lugar dela, né? E aí, enfim, daria para a gente pensar em várias imagens de controle também em relação a mulheres negras, por exemplo, pensando numa imagem, né, estereotipada que a gente tem em relação. A gente ouve muito isso em relação no movimento de mulheres negras, né? De um estereótipo criado em torno das mulheres negras como bravas, né? Ou como barraqueiras, que falam alto, né? Então, como se a braveza fosse alguma coisa que fosse constitutiva das mulheres negras, né? E mesmo, por exemplo, essa questão, por exemplo, de tocar nos cabelos, né? Então, o cabelo das mulheres negras, né? Então, assim, eu posso tocar no seu cabelo? Como se o corpo das mulheres negras fossem muito mais acessíveis ao toque do que o corpo das mulheres brancas. Então, a Hill Collins fala esses estereótipos, essas figuras, produzem imagens de controle que, de um lado, são internalizadas em todas nós, e de outro, o que a gente faz com isso, né? O que a gente faz com essa desigualdade que é internalizada? Vou pensar uma coisa simples, né, em relação à internalização. A gente sabe que o modelo de padrão estético feminino no Brasil é de um cabelo, digamos, pensando, né, o modelo que foi construído, né, nacionalmente, de modelo estético para todas as mulheres é de cabelos lisos, né, mais de pele mais clara, enfim. E claro que a gente tem várias estéticas
que não reproduzem isso, mas essa busca pela branquitude também é uma certa internalização dessas imagens de controle. E a Hill Collins fala assim, o que a gente faz com isso, com essa desigualdade internalizada? A gente tem que, na verdade, primeiro, assumir que há esse estereótipo que todas nós, de algum modo, reproduzimos, né? E fazer, primeiro, né, ter consciência dessas imagens de controle, né, sobre nós mesmas, que também é um processo de objetificação. E um segundo passo é fazer um esforço de criar seus próprios padrões de definição de quem somos nós mulheres, né? E isso dá para a gente pensar, gente, em relação a estereótipos em torno também, não sei se vocês já tiveram aqui discussões, mas acho que já, não sei, ou vão ter, sobre gênero, né? Então, sobre aquilo que é tido como feminino e aquilo é tido como masculino, né? Aquilo é tido como jovem e aquilo é tido como idoso, né? Então, o que uma mulher idosa como é que uma mulher idosa deve se comportar, né? Será que uma mulher idosa pode usar uma mini saia e ir num posto de saúde ser atendida, né? Ou ela tem que ir de vestidinho, florido, fechadinho, andar devagar, né? O que a gente... Enfim, então, e pensar nos marcadores sociais da diferença é justamente isso, como é que essas desigualdades marcam nossos corpos. E esses marcadores são tanto marcadores que a sociedade faz em relação a nós mesmas, e a gente também internaliza e acaba reproduzindo também, né? Então, é pensar também em formas de reprodução do racismo, do sexismo e do classismo também, né? E aí o primeiro passo para a gente conseguir pensar em trabalhar de outro modo é ter consciência deles, né? Que, de algum modo, a gente não, é muito difícil escapar dessa lógica, né? Acho que é um esforço, né? Ainda mais nós que trabalhamos, muitos de vocês trabalham com saúde, a gente na área das ciências humanas, sempre trabalhando com comunidade, movimentos sociais, é sempre um projeto, né? Que a gente deve sempre ficar alerta, né? Sempre ficar com as orelhas levantadas, né? Para não reproduzir aquilo sem perceber. E é importante dizer, né, que em relação a essas diferenças, né, que se tornam desigualdades, elas variam, né, culturalmente. Então, é dizer que as diferenças não são pré-determinadas, né, elas não são essencializadas, né, então, essas diferenças são construídas num contexto social, cultural e histórico, né, num certo lugar e com certas pessoas. E essas diferenças também, elas não são essencializadas, né? Essas diferenças, elas se constroem nas relações, né? Tem um antropólogo que é o Lévi-Strauss, que é um antropólogo francês, enfim, muito famoso, referência, tal. O Lévi-Strauss, apesar dele ser um homem cisgênero, branco, francês, ele dizia uma coisa interessante para pensar no conceito de raça, que era no racismo também, né? Que a gente precisa pensar que, bom, quanto mais a humanidade, né, ela é composta por diferenças. E quanto mais a humanidade se relaciona entre si, quanto mais os coletivos, as coletivas, os grupos, as pessoas se relacionam entre si, mais diferenças aparecem, né? Então, o que é constitutivo da humanidade, do ponto de vista da antropologia? São as diferenças, né? Então, mesmo que a gente combata, assim, mesmo que a gente queira, a gente lute por direitos iguais, né? E por, digamos, protocolos que sejam mais igualitários de atendimento, em atenção à saúde, enfim, né? No sistema público, por exemplo, nas universidades, nas escolas, nas associações, nas comunidades, mas mesmo que a gente busque os direitos iguais, há diferenças que sempre vão aparecer. As diferenças são constitutivas da humanidade, né? Agora, a questão é como as diferenças se tornam desigualdades. Uma coisa são as diferenças, outra coisa são as desigualdades. Agora, como é fazer equação de respeito às diferenças, né, e não eclipsar as diferenças, e ao mesmo tempo produzir
políticas públicas e práticas que sejam mais igualitárias, que possam alcançar cada vez mais gente de uma forma mais justa, né? Então, o Levi-Strauss fala isso, quanto mais a gente se relaciona, mais diferenças aparecem, né? Não tem como. E aí tem é quase uma contradição, assim, né? Uma tensão, que é aquilo que é de todos, de todas, de todes, e aquilo que é particular de cada um, né? Ou de cada grupo. Como fazer essa equação, né? Como fazer essa equação? Vocês que estão aí nos serviços, né? Atuando nos movimentos sociais, eu não sei o perfil de todo mundo que está, né, na sala, estudantes também que estão se preparando para atender pessoas, né? Para trabalhar com pessoas. Acho que grande parte de vocês trabalha com pessoas, né? Como é que a gente faz? Aí depois eu vou passar para a Beth para falar um pouquinho. Em relação... tem outra autora, eu falei da Lélia Gonzalez, né? Tem a Patricia Hill Collins, e tem a Angela Davis, né? Claro que vocês já ouviram falar. A Angela Davis também é uma pensadora, né? Que já está pensando na interface gênero, raça e classe, e ela está pensando justamente no lugar das trabalhadoras negras, né? Dentro do feminismo. E ela fala, bom, se o feminismo, no começo do século XX, estou dando vários exemplos, assim, para vocês, dando pinceladas, né, gente, desse tema. Dá dando para entender, gente? Ou tá muito... Tá, né? Enfim. A Angela Davis falou assim, bom, no começo do século XX, você tinha lá os primórdios do movimento feminista, né, que era liderado por mulheres das classes médias que estavam sofrendo justamente as consequências do processo de capitalismo. O que o capitalismo fez? O capitalismo fez com que as mulheres deixassem o espaço das fábricas e fossem cada vez mais para o espaço das casas, do espaço doméstico, né? E aí, essas mulheres das classes médias ou das classes médias baixas que estão ali, que eram esposas dos operários, esposas dos trabalhadores, se incomodam muito com a condição em que elas começam a ser colocadas, porque elas perdem espaço no capitalismo, né, no mundo do trabalho, que tem a ver com uma questão de uma classe burguesa que vai sendo constituída. E as mulheres negras, nesse momento, elas não estão reivindicando espaço de trabalho. Por quê? Porque elas nunca tiveram direito, elas nunca saíram do espaço do trabalho, elas sempre foram trabalhadoras, né? Então, a despeito de todas serem mulheres, né, você tem aí uma clivagem de classe e raça, né? Então, você tem uma semelhança de gênero e, ao mesmo tempo, você tem uma clivagem de classe e raça em relação a trabalhadoras mulheres negras, em relação a trabalhadoras ou ex-trabalhadoras que perderam emprego, mulheres brancas, né? E a Davis está pensando naquele livro clássico, Mulheres, Raça e Classe, justamente desse ponto de vista, né? Que para mulheres negras o trabalho sempre foi compulsório, né? Que nunca tiveram direito a reivindicar o trabalho, porque elas sempre foram obrigadas a trabalhar, né? E nesse sentido, tanto homens como mulheres negras estavam na mesma condição. Olha que interessante. Então, se você tem uma desigualdade, né? Uma diferença entre homens e mulheres brancas que estão numa situação desigual em relação ao acesso ao trabalho, acesso ao voto, acesso aos direitos reprodutivos, sexuais, etc., você tem, do ponto de vista de homens e mulheres negras, homens negros e mulheres negras nesse momento, a Davis está falando, que são, digamos, do ponto de vista da classe, muito semelhantes. E da raça também. Né? Porque ambos os gêneros de homens e mulheres negras eram obrigados a trabalhar. Né? Mesmo depois do fim da escravidão, que na verdade não terminou, né? Como a gente está pensando hoje, né? Hoje é o 13 de maio, né? Que é supostamente, né, o dia em que se comemora o fim da escravidão, a gente vê que, né, processos de escravização se perpetuam até o século XXI no Brasil, infelizmente. Né? Bom, e aí o que eu acho que é importante para pensar isso também, né? Que eu acho que a ideia dos marcadores da diferença é, de um lado, perceber essas desigualdades, mas de outro também perceber que em cada contexto
essas diferenças e desigualdades, elas surgem de formas diferentes, não são as mesmas, né? Então, por exemplo, se você está lá atendendo uma pessoa, né, uma paciente, ou uma cliente, ou uma estudante, né, no seu universo aí, ou a sua parceira de trabalho, né, de repente, você tá com uma coisa na cabeça, né, por exemplo, aquela pessoa veio, é uma mulher pobre, negra, e você acha que ela está precisando de alguma coisa. Mas aí, na verdade, ela pode estar precisando de outra coisa, né? Porque a sua visão de mundo é localizada a partir das suas experiências. E às vezes o que você vai oferecer para ela, por exemplo, se você oferecer uma cesta básica, às vezes ela está precisando de outra atenção. Ela está precisando, por exemplo, de assistência em relação à contracepção, né? Não sei, depende de quem você vai. E aí, o que a gente faz? A gente precisa escutar, né? Que eu acho que uma coisa que é importante, que vem da psicologia, que também está na antropologia mais contemporânea, esse princípio da escuta, né? Do que a pessoa está querendo, da onde ela veio, o que ela está querendo com isso, como é que ela pensa o corpo dela, né? Exato, como é que ela pensa o corpo dela? Então, se é uma mulher, por exemplo, pensa no marcador de religião, né? Uma mulher de testemunha de Jeová, por exemplo, né? Qual é a concepção religiosa dela? Então, é super complicado, né, para quem está na saúde, né? Essas religiões mais radicais, né? Como é que você faz? Então, ou então, uma pessoa que chegou, né, num serviço e acabou de passar por um processo de iniciação numa religião de matriz africana, né, que está com o cabelo raspado, por exemplo, né? Ou uma mulher judia que tem o cabelo raspado e usa uma peruca, né? Como é que a gente lida com isso, né? Isso são os marcadores da diferença, né? Porque o que essas autoras estão dizendo para a gente é que as diferenças nunca são uma só, né? Então, assim, não é só uma mulher, ou só um homem, ou só uma adolescente, ou só um menino, né? Um menino. Todas as pessoas são atravessadas por vários marcadores. E a gente precisa pensar que esses atravessamentos são fundamentais para produzir uma postura e uma visão de mundo mais humanista. Porque, especialmente em relação a grupos mais vulneráveis, como mulheres negras, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas trans, esses atravessamentos são muito mais violentos. Então, outra autora, que esse foi o textinho que eu sugeri para vocês, né, que é da Kimberly Crenshaw. A Crenshaw, ela é professora de Direito, né, e todo o trabalho dela já vem com uma preocupação de classe, que era entender uma situação que mulheres de uma empresa, né, multinacional nos Estados Unidos estavam sofrendo foram mandadas embora, eram mulheres negras, né, trabalhadoras, e ela vai começar a pensar, e também ela vai começar a perceber como é que ela, como mulher negra, também vai sendo excluída de alguns espaços na universidade, né, de como o próprio corpo dela também é marcado, apesar dela ser uma professora, intelectual, ela também sofre de opressões porque ela é uma mulher negra, então ela vai também se percebendo, né, nesse processo. E aí o que ela vai dizer, a Crenshaw, que é muito simples para pensar. Aí ela que usa o termo interseccionalidade, né, que seria, digamos, não um sinônimo, mas é um termo que dialoga com a ideia dos marcadores, né? A Crenshaw, ela vai falar assim, se você imagina um cruzamento entre estradas, né? Então, assim, por exemplo, aqui com o meu dedo, né? Então, essa estrada é a estrada de gênero, né? Essa aqui é a de raça, né? Que ela fala eixos da dominação. E a gente poderia pensar um terceiro que seria classe, por exemplo, né? No caso dessas mulheres trabalhadoras dessa empresa aí que ela está analisando no artigo, que eu acho que é Ford, não me lembro mais agora, que nessa hora meus neurônios já estão começando a falhar. Mas ela fala, bom, uma mulher trabalhadora negra, ela está no entroncamento dessas intersecções.
Então, se a gente for ver ela do ponto de vista só de como uma mulher, ou só como uma negra, você não dá conta. Ou só como trabalhadora, né? Não dá conta. Ela só vive aquela opressão porque ela é mulher negra trabalhadora ao mesmo tempo. Então, a Hill Collins vai falar, a gente tem que compreender essas interligações entre as opressões, né? Porque se a gente não entende, e como é que... E ela fala, bom, todo mundo, na verdade, todos nós, nos percebemos como interligadas, conectadas, com várias diferenças, né? Então, quando a gente se apresenta, eu sou Silvana, cisgênera, negra, de origem família mineira e carioca, estudei na USP, sou professora, então eu estou já falando que classe que é a minha, que cor que é a minha, qual a minha identidade de gênero, né? Enfim, eu já estou me marcando, né? Sou mãe, então eu estou mostrando aqui vários marcadores para você. Então eu, Silvana, sou isso. Eu sou essa pessoa atravessada por esses vários marcadores, né? Todas nós, todos nós somos atravessados por diversos marcadores, cada um com a sua história, né, com a sua experiência subjetiva e coletiva. Mas o que essas autoras estão dizendo é que as políticas públicas, do ponto de vista da lei também, das instituições, dificilmente essas intersecções são levadas em conta. Então, por exemplo, programa de saúde da mulher. Beleza, mas, gente, tem diversas mulheres, né, com perfis muito diversos, com características, com situações, condições de vida muito diversas. Será que a política tem que ser a mesma para todas as mulheres? Né? E aí o que essas autoras estão propondo é a gente pensar da perspectiva interseccional, ou pensar nesses marcadores sociais da diferença justamente para fazer com que essas pessoas que estão mais invisibilizadas, mais vulneráveis, né, possam ser contempladas com as políticas. Porque geralmente são elas que escapam das políticas, que não conseguem ter acesso às políticas, né? Então, se for pensar, por exemplo, vou compartilhar um pouco da minha experiência, eu trabalho com população trans, especialmente travestis, né, negras, que são trabalhadoras sexuais. Bom, a gente tem uma política do SUS, do processo transexualizador, né, uma política pública. A gente tem ambulatório trans, a gente tem centro de referência, a gente tem uma série de serviços em São Paulo, né, e no Brasil também. As travestis negras não chegam no serviço. Elas nem chegam, não é que elas estão na lista de espera, porque a gente sabe que tem uma lista de espera, tem uma procura absurda, muito maior que a condição, né? Muito maior que o pessoal para atender, que é uma equipe interdisciplinar, mas elas não chegam no serviço. E são justamente aquelas que são travestis, negras, pobres e sem escolaridade, né? São aquelas justamente que precisariam acessar o serviço, só que elas não conseguem, porque justamente os marcadores da diferença que elas trazem nos corpos produziram, enfim, são extremamente preconceituosos, né, extremamente excludentes, e elas não chegam, elas não estão, elas não vão, elas não chegam até o UBS, elas não chegam no centro de referência, elas estão na rua morrendo, né, sendo assassinadas, que é uma média de vida de uma travesti hoje no Brasil 35 anos, né? Camila, total, essa aula presencial vai ser muito melhor para eu poder ver vocês, né, que eu estou vendo aqui, a Luciana, a Beth, outra Luciana, Carolina, Maria Luísa, estou vendo pouquíssimas pessoas aqui e espero que vocês estejam aí prestando atenção, que a gente fica falando com um quadradinho, né? Bom, e aí tudo isso, aqui eu tinha até feito um roteiro, mas já fugi do roteiro. Quanto tempo eu tenho, Larissa? Larissa? Eu não estou controlando o meu tempo. Já deu 29 minutos. Tá, meia hora. Ainda tem 11. Okay, tá bom. Bom, uma coisa importante é que eu acho que a Davis fala, né, que tem a ver com essa questão das intersecções, mas em relação, especialmente do ponto de vista das mulheres, né, que ela fala que isso eu queria deixar de dizer,
né, que há no final do século XIX, começo do XX, junto com esse processo de fortalecimento do capitalismo, há uma construção de uma ideologia da feminilidade, né? Então, essa ideologia da feminilidade, que é o quê? Mulher, dona de casa, mãe. É isso, né? E aí, mesmo, ela fala que mesmo as mulheres negras que não eram donas de casa, começam a ser representadas como donas de casa também, né? Mesmo que elas não sejam, elas se veem, né? Então, enfim, isso é que acho que era importante dizer, né? Essa ideologia que está sendo produzida. Então, de algum modo, tem alguns momentos que esses marcadores, esses cruzamentos, eles são fundamentais, mas de outro lado tem alguma coisa, porque esse jogo, né? Aquilo que nos une e aquilo que nos diferencia. Acho que é justamente esse jogo. E aí, como é que faz? Aí é difícil. Como é que faz isso na prática, né? Pensando em termos de política, é mais difícil. De como que faz, né? Como é que respeita as diferenças e como é que produz alguma coisa que possa abarcar mais pessoas, que seja mais democrático. Pensando em relação à maternidade, né? Acho que uma coisa importante da Hill Collins também, mas que está na Lélia Gonzalez, está na Angela Davis, enfim, está em outras intelectuais negras. Em relação à maternidade, ela vai falar uma coisa importante. Se for pensar do ponto de vista da maternidade, né, para além da naturalização, né, que isso também é uma coisa a se problematizar, né, se é natural ou não, ser mãe ou conceber filhos, que não sei se vocês estão discutindo isso no curso, que eu acho que deve estar, né, porque parece que é um dos temas fortes, né, se é natural ou não. É natural ou não ser mãe, né? Esse marcador mãe é natural, né? Mas aí o que elas estão fazendo, provocando, né? Porque há toda do ponto de vista das feministas brancas, há toda uma busca, né, por uma maternidade ou por uma negação da maternidade, né? Assim, eu não sou obrigada a ser mãe, não quero ter filhos, né? Ou então, eu quero ser uma mãe, mas uma mãe que compartilha as tarefas com os pais, né? Então, há digamos, uma relação conflituosa em relação à figura da maternidade, né? E uma relação também tensa com a figura da esposa, enfim, da cuidadora, né? Que eu acho que essa coisa do cuidado também é super importante para pensar a saúde, né? Que quem faz, né? Quem faz o cuidado no nosso mundo? São as mulheres. Que tem a ver com essa imagem de controle em relação a essa maternidade, mesmo para aquelas que não são mães, né? Essa imagem de controle da maternidade também aparece nas mulheres, né? De quem está cuidando, ou quem pode cuidar, né? Mas as autoras estão dizendo que, do ponto de vista das maternidades negras, outras concepções aparecem de maternidade, que não são essas, né, não é necessariamente aquela maternidade construída a partir da figura paterna, né, porque é claro que a gente sabe que a importância, né, da responsabilização do pai, mas há muitas mulheres que têm filhos sem pais, né, então não necessariamente a figura paterna é essencial para pensar a maternidade, né? E as maternidades negras, a Hill Collins fala isso, né? Tem essa noção de uma partilha do cuidado dos filhos, né? Que não se dá só apenas com a mãe, se dá com as irmãs, com as tias, com a avós, né? Então, pensamos em mulheres chefes de família, né? Então, às vezes a gente vai receber uma mãe, né? Para atender um serviço e pergunta do pai, mas será que é necessário perguntar do pai? Se o pai não tá? Né? Não sei, assim, acho que é um pouco problematizar a perspectiva antropológica, acho que ela desloca um pouco, né, a gente desse conforto de colocar as coisas como se fossem naturalizadas, como maternidade, como as diferenças, como as questões de gênero e raça, classe, né, como se a gente não pudesse transformar aquilo, e como se aquilo não fosse transformável também, né, e como se não fosse diverso em cada lugar, em cada região, em cada cultura, né?
E para terminar, na verdade, eu tinha pensado aqui a Hill Collins fala numa noção, acho que é importante, né, que poderia atravessar essa questão dos marcadores em relação a mulheres e também mulheres negras. Ela fala da noção de irmandade, né? Essa é uma noção de irmandade, que a gente poderia falar sororidade, né? Então, o que nos une como mulheres, né? Se somos tão diferentes, se há atravessamentos e opressões que são diferentes, mas o que pode nos unir? Uma delas é a sororidade, né? Uma conexão entre nós. E, no caso, ela está pensando entre mulheres negras. Mas daria para a gente pensar entre outras mulheres também, né? Tem um outro conceito importante que aparece também, acho que nas novas gerações agora, que é a de dororidade, né? Que é essa que eu acho que, especialmente pensando no contexto da pandemia que a gente está vivendo, né? A dororidade, que é compartilhar as dores das perdas, dos medos, né? Da doença mesmo, né? Do contágio, essa aliança ou essa troca, essas redes de cuidado e afeto pela dor, né? Que também dá para pensar. É isso, né? Que eu acho que quem trabalha com saúde agora deve estar vivendo muito isso, né? Mas ela acha que isso é fundamental, porque essa noção de dororidade, de irmandade, né? Ou de sororidade, ela é fundamental porque ela atravessa as diferenças, né? E aquilo pode nos unir de algum modo. E para terminar, que eu estou falando para terminar, não sei se eu estou meio confusa, mas me desculpem se eu estiver um pouco confusa. Uma coisa importante, né, que a Hill Collins diz em relação a grupos minoritários, que essa perspectiva dos marcadores da interseccionalidade, ela também pode ajudar a perceber que o lugar da margem, o lugar da marginalização, o lugar da periferia, o lugar da fronteira, também é um lugar muito poderoso, né? Porque as pessoas que estão na margem vivem a realidade e conhecem a vida de um modo que só as pessoas que estão na margem conhecem. E é preciso potencializar essas vidas nas margens como uma existência digna e desse lugar, né, dessa margem. Né? Então, será que é necessário ir para o centro para ser reconhecido, né, para ter poder? Mas como fazer com que a margem ganhe poder? Né? Como as periferias, as comunidades se apropriem desse poder da margem, porque só elas conhecem aquela realidade, né? Só esses corpos marcados, pretos, né, pretos, femininos, homossexuais, enfim, sentem na pele, né? Todas esses atravessamentos, né? Então a gente está nessa esquina, né? Essas pessoas estão numa esquina. E a esquina, né? Ela também é muito forte. Não necessariamente é algo negativo estar na esquina, né? Então, é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. E a gente quero muito ouvir a Beth e ouvir vocês também. Obrigada. Você vai falar alguma coisa, Lari? Não? Tá. Então, obrigada, Sil. Nossa, fala muito potente. Acho que é importantíssima. Muito obrigada. E acho que essa é a grande questão desse curso também, né? Quer dizer, como é que nós somos, por exemplo, a EASH é uma universidade na periferia, né? Mas a gente ainda tem uma carga de centro muito grande, né? Como centro de saber, como centro. Então, também tem esse deslocamento, né, da universidade, desse seu lugar de centro, e poder estar na periferia, de fato, na periferia, né? Tanto que esse projeto chama Aprender na Comunidade, né? Com a comunidade, né? Não é levar para a comunidade. Então, a nossa preocupação também de conseguir ouvir quem está na esquina e talvez, assim, pensar, né? Por exemplo, nós estamos aqui formando pessoas, não necessariamente todo mundo está na periferia aqui, mas todo mundo aqui tem o compromisso de ir para a periferia, né? E encontrar com pessoas para produzir possibilidades de encontro e de cuidado em saúde, né?
Então, assim, eu não vou me alongar muito, não, mas eu quero realmente te agradecer. Você fez a fala super sob encomenda, era exatamente isso que a gente estava precisando. E eu destacaria, assim, muitas coisas que você falou, mas também dialogando aqui com o nosso curso, né, quer dizer, a gente pensar onde que esses marcadores sociais da diferença, né, onde que essas desigualdades, mais do que a diferença, mas onde as desigualdades estão afetando, né, os temas que a gente trabalha nesse curso. Então, por exemplo, né, eu pensei aqui a questão do aborto. A gente pode olhar, fazer um recorte de classe, por exemplo, e a questão do aborto não vai ser igual para mulheres ricas e pobres, nem para mulheres brancas e negras, né? E, especialmente, a questão de classe vai ser um recorte muito importante na questão do aborto, né? Porque o aborto é legal, quem tem acesso, e a própria questão de gênero, porque a gente está num país que proíbe o aborto, né? E, portanto, gera grande mortalidade materna. Então, olha a importância, por exemplo, que é isso que nós estamos tentando trabalhar aqui, o olhar, né, a construção do olhar dos profissionais, das profissionais, que a gente tem conceitos como marcadores sociais da diferença, que eles estão diretamente atuando, né, no nosso cotidiano, e nem sempre a gente está olhando para as questões do cotidiano a partir desse olhar teórico. Então, como esse casamento também, né, desses conceitos que têm essa potência, podem nos ajudar, né, a olhar desse modo. E alguém aqui está dizendo, né, mulheres negras, a Carolina está dizendo, morrem muito mais, né, e não só de aborto, morrem muito mais de falta de cuidado, de violência obstétrica, etc., né. A mesma questão, a gente pode pensar do gênero, né, na maternidade. Você trouxe o tema da maternidade, e é isso, o que é essa idealização da maternidade, ou a maternidade como algo compulsório, né? E aqui no nosso curso a gente está cheio de gente que gosta de bebê, de maternidade, etc., né? E cabe esse pensamento também, o quanto a gente, por exemplo, que é da luta do parto humanizado, né, também tem uma idealização da maternidade. Mesmo quando a gente acha que está sendo mega revolucionária, né, às vezes a gente está bem capturada por ideias e rumos, né, que a gente acha da maternidade. Outra coisa é a raça, que acho que a Lu e outros colegas falaram aqui no chat, questão de dor, por exemplo, acesso à analgesia, né, na hora do parto as pessoas acham que as mulheres negras aguentam muito mais a dor que as mulheres brancas. A questão do acesso, que eu acho que é fundamental, quer dizer, uma das desigualdades, das maiores desigualdades produzidas pelos marcadores sociais de diferença é a questão do acesso, e o acesso ele é fundamental para tudo. Sem acesso você não tem saúde, você não tem educação, né? Então não dá para a gente pensar acesso à política pública sem considerar os marcadores. Você falou, por exemplo, da população travesti, né? Mas isso vale para todo mundo. Quem consegue acessar a Universidade de São Paulo? Quantas pessoas negras a gente tem na Universidade de São Paulo, né? E por aí vai. A Raquel está falando, né, maternidade, eu tinha até colocado aqui adiante, né, da geração, de gestação, vou falar já disso, Raquel, mas de geração, por exemplo, né, você falou da minissaia, mas é até a consideração que a gente tem. Quem ouve na sociedade as crianças e os velhos, né, os pequenos e as mulheres idosas. Então, essa pessoa já é considerada bonitinha, o que ela fala já não tem valor, ela tá gagá, né? E aí, hoje mesmo, numa aula, a menina falou, olha, a minha avó disse para o médico, questionou lá o encaminhamento do médico, e o médico gritou com a minha avó. Quem era a avó dela? Era uma senhora idosa e negra. Então, quer dizer, ela não pode questionar o médico, que possivelmente é mais jovem e branco, né? Então, a gente tem uma série de exemplos aqui de onde nós estamos falando, né, do campo da saúde. A mesma questão quando você fala, cadê o pai, né? E se essa mulher é lésbica e essa criança tem uma mãe, né? Então, a gente sabe também, por exemplo, mulheres que têm desigualdade de idade, que tem um marido mais jovem, chegam no serviço de saúde e são extremamente também discriminadas por isso, né? E um ponto que eu acho bem importante que você trouxe é que os marcadores são relacionais, né? Quer dizer, há uma construção relacional.
Então, quando a gente vai pensar os temas que a gente está trabalhando, mas também todos os outros, essa questão relacional é muito importante, né? Porque o que é num lugar não necessariamente é no outro, né? E por isso, muitas vezes, também há o sofrimento, né? Como eu me sinto quando eu estou na minha comunidade ou quando eu estou na universidade? Como eu me sinto quando eu estou no meu bairro, ou quando, no meu serviço de saúde do bairro, ou quando eu fui para outra maternidade, né? Quer dizer, essa possibilidade de pensar um trânsito geográfico, né? Mas não só geográfico. Então, por exemplo, eu vou para uma festa onde eu sou a única pessoa hétero, né? Muda tudo se eu for numa festa onde eu sou a única pessoa gay. E aí eu estou numa festa, cadê os pretos nessa festa? Só tem gente branca, não tem gente negra. Aí eu, né? Por que não? Onde estão as pessoas negras nessa festa? Então, todo esse desenho relacional do cotidiano também muda muito, né? E aí, só para fechar, eu queria dizer o seguinte, o nosso curso tem o seguinte nome, né? Escolhas no conceber, gestar, parir e nascer, né? Com as desigualdades dos marcadores sociais da diferença, as escolhas estão iguais para todas as pessoas? Se eu considero essa desigualdade, a minha capacidade de escolher, minha capacidade não no sentido individual, mas mais a minha possibilidade de escolher sobre a minha saúde sexual e reprodutiva, sobre os meus direitos sexuais e reprodutivos, essa possibilidade de escolha está garantida, né? E o que a gente coloca aqui é que há um tensionamento, né? A gente vai ter, no mínimo, desafios. Então, por exemplo, né, no conceber, eu lembrei aqui de pessoas com HIV. Tem um texto da Vera Paiva que chama Sem Direito a Nascer, onde ela relata que homens gays no serviço de saúde, homens gays com HIV, ninguém pergunta para eles se eles querem ser pais. Só que eles querem ser pais. Agora, quando você fala do estereótipo, eu olho para um homem gay e soropositivo, eu penso nessa possibilidade. Aí, quer dizer, isso ficou a minha referência diante dele, né? E aí, como é que ele, que está dependente do serviço de saúde, nem sempre vai ter a força daquela avó negra para peitar o médico, como é que ele pode falar do desejo reprodutivo dele, por exemplo, né? Ou seja, os marcadores sociais da diferença, eles produzem apagamentos na saúde, e isso é gravíssimo, né? Então, depende muito das equipes de saúde a possibilidade de produção de outra, né, qualidade, de outra atenção à saúde, né? Por exemplo, homens e mulheres podem escolher de modo igual a reprodução? Veja bem, quando a gente fala de contracepção, a maioria da população entende que contracepção é uma condição feminina. São as mulheres que têm que tomar pílula, as mulheres, se ela engravidou, a culpa é da mulher, e se ela ficar gestante, vai ser ela que vai ter que se haver com a história, né? E eu tinha colocado aqui também o que a Raquel estava falando, gestar trans, né? Uma pessoa trans está com esse direito de gestar? A gente está entendendo o direito daquelas pessoas que estão na diferença, essas que você bem mencionou, né, que a sociedade diz que estão na margem, de poder, por exemplo, ter um filho, uma mulher com AIDS, um homem trans, mesmo, eu sempre falo para a Raquel que estuda isso, e a questão do direito à paternidade e maternidade de travestis? A gente pensa nessas questões, a gente só pensa maternidade e paternidade a partir do biológico, né? Aí também, por exemplo, a questão das mulheres que estão na situação de rua, mulheres imigrantes, mulheres pobres, todo esse gestar das mulheres, será que é igual, né? Então, esse mundo rosa criado, né, de bercinho e gestação feliz, de família de margarina, né? Como é que a gente pode pensar tudo isso no conjunto das desigualdades, né? E o acesso na hora de parir, né? Essa interseccionalidade ela é muito forte, principalmente essa questão, um exemplo que a Maiara, que é uma parteira, deu na nossa aula de segunda-feira, é muito emblemático disso, né? Um quarto com 3 mulheres, 2 brancas e uma negra com um bebê, e todo mundo tirando a foto do bebê bonitinho. Os bebês bonitinhos eram os bebês brancos, né? Quer dizer, cadê alguém para olhar a beleza do bebê negro? Então, veja que no nascer já tem essa herança que você também colocou, né, Sil? Essa questão do estereótipo, né? Qual é o bebê bonito? Então, você já vem ao mundo também carregando uma marca, né? Que não é
sou da diferença. E aí, quando a gente vai pensar também, que a gente quer avançar um pouco no projeto, né? Eu nasci, como é que eu vou viver? Eu vou viver nesse mundo organizado da desigualdade. E aí pode ser que eu não tenha comida, pode ser que eu não tenha creche, pode ser que eu não tenha casa, né? Então, dá para dizer que é todo mundo igual? Né? Então, eu acho que nós queríamos colocar essa aula no nosso curso, porque centralmente tudo que a gente está falando no nosso curso é muito, muito, muito atravessado pela questão da interseccionalidade e dos marcadores, né? Então, agradeço demais a tua fala, só procurei dar alguns exemplos, assim, da prática, da saúde, para a gente ver, por exemplo, que nós não estamos falando de uma antropologia descolada do viver, né? Nós estamos falando de uma antropologia que é definidora e organizador de conceitos, são organizadores da vida social, né? Então, acho que era isso que eu queria pôr também aqui no debate. Ô, Beth, eu tava lembrando aqui que eu ia compartilhar com vocês que eu tinha esquecido, agora que eu lembrei, no meu doutorado, que eu fiz pesquisa durante 10 anos com camponesas, mulheres do campo, né, em Goiás. E aí, lá, bom, elas não usam pílula. Mas o que elas fazem? Elas fazem a ligadura de trompas muito jovens. Então, assim, mas só que aí, o que é muito louco, assim, porque houve a Centro-Oeste foi uma das regiões que nos anos 90 teve aquela política de fazer ligadura sem conhecimento das mulheres, tal, bem violento. Só que o que aconteceu? Elas se apropriaram dessa política pública e elas não têm aqueles tanto de filhos, sabe, assim, tipo, o pessoal, o trabalhador rural com 10 filhos, elas só têm 2 filhos e elas fazem a ligadura de trompas já na cesárea do segundo filho. Todas elas. Então, assim, a cultura, né, de direito reprodutivo das mulheres de lá é assim. As crianças falam, as meninas, eu vou casar, ter 2 filhos e operar. Criancinha já fala isso, né? E eu vinha dessa coisa de movimento feminista em São Paulo, direito sexual reprodutivo. Aí eu chego lá, todas as mulheres têm ligadura de trompas, todas, assim, tipo, todas, que tipo, sei lá, 90% das mulheres de idade reprodutiva fizeram ligadura de trompas e tem 2 filhos, mas o que acontece? Né? Pensando no ponto de vista da cultura mesmo, né? O que acontece? Como elas têm poucos filhos, e geralmente os meninos trabalham com os homens na roça, se elas têm filhos meninos, é uma maravilha, porque elas se livram do cuidado das crianças muito jovens. Então, elas estão com 20 e poucos anos, com as crianças trabalhando com o pai, ou só com uma menina, sei lá. E aí tem toda uma agência em torno dessa autonomia, porque na minha cabeça paulistana era o seguinte, meu preconceito eram mulheres sujeitadas, que tinham muitos filhos, e que eram submissas ao marido. Eu chego lá, são mulheres autônomas, que têm só 2 filhos no máximo, são todas operadas, não tem mais, porque o marido não usa camisinha, elas não tomam pílula, porque elas acham que faz mal, e elas têm muita autonomia, então elas têm filhos muito jovens, com 16, 17, 18 anos, operam, e com 20 anos elas estão fazendo 1000 coisas, e uma das coisas que elas estão fazendo é estudar. Então aí, para mim, deu uma virada deu uma mexida na minha percepção do que era corpo, do que era maternidade, do que era filho, né? Eu tinha um preconceito, fui lá e falei, nossa, é outra coisa, né? Elas têm outra percepção de corpo, de vida, de futuro, enfim, claro que tem questões, né? Claro, vocês que estão aí, é complicadíssimo, né? Coisa essa política, né, de esterilização que houve no Brasil, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, elas se apropriaram dessa política em favor delas, porque eu acho que é uma coisa importante, né, na questão dos marcadores, é que nós, essa coisa da margem, né, tem uma agência, né, tem uma autonomia, né? Então, assim, mesmo as pessoas que são vítimas também têm autonomia e também têm escolhas. Dentro das possibilidades, dentro do campo de possibilidade dessas pessoas que são mais vulneráveis, também há escolhas que elas fazem, né? Porque às vezes a gente acha que elas não sabem, né? Ou não têm consciência, mas elas têm consciência sim, e elas fazem aquilo que podem naquela situação que elas estão vivendo, né? Não tem outra maneira. Agora, outro exemplo que eu queria dar também, que eu pensei que, não sei, eu até acho que, não sei onde eu li hoje, alguma coisa em relação também à adoção, né, gente? Mesmo assim, crianças brancas e negras
que estão disponíveis para adoção, crianças negras são muito menos adotadas, bebês, né? Bebês brancos e bebês negros. Quem são os bebês que são adotados? Brancos. Então, Silva, bom que você tocou nesse ponto, que ele é central para a gente, né? E a gente partilha de uma visão até de uma leitura do Foucault, da possibilidade de resistência, de agência, né? Mas esse é um ponto interessantíssimo da gente pensar, porque a gente não está pensando em quem está na periferia, quem está na margem, tal, como alguém que tem que ser tutelado, que é coitado, né? Que, enfim, a gente está pensando em termos de desigualdade, né? Mas é importante esse tema da escolha, né? Uma vez eu fiz uma pesquisa, e eu sempre dou esse exemplo, eu entrevistei uma jovem soropositiva, e ela disse assim, eu só tenho direitos porque eu sei que eu tenho direitos, né? Porque, então, assim, parece meio óbvio isso, né? Mas quando você não sabe o seu direito, você circula na referência do que você sabe, né? Então, se a gente está falando da desigualdade que leva, por exemplo, à dificuldade de acesso, ou que leva à desigualdade de acesso, né? É também nosso papel problematizar as informações, os elementos, para que as escolhas possam ser feitas. Porque é óbvio que a gente faz escolha, todas nós, né? Mas às vezes a gente faz escolhas dentro do repertório que está disponível para a gente, né? E se esse repertório de escolha estiver marcado pela desigualdade, como que está colocada a nossa escolha? Então, acho que um pouco o trabalho aqui do curso é fomentar, né, essa palavra escolha para que a pessoa tenha elementos. Então, por exemplo, eu posso escolher fazer um aborto, mas eu posso, pela desigualdade de classe, pagar R$6.000 num aborto? Ou não? Eu tenho informação, né, para acessar um aborto seguro? Eu estou num país que tem liberdade de aborto, então, quer dizer, qual é o meu contexto até para fazer essa escolha, né? Então, é interessante a gente pensar, acho que o seu apontamento é muito fundamental nisso, que as pessoas não estão sem agência. O que isso quer dizer? Elas não estão sem possibilidade de atuação. Todo mundo tem uma possibilidade de resistência, né? Mas essa possibilidade de resistência nem sempre ela está percebida pela gente, né? E nem sempre ela está colocada por uma educação, por exemplo, que é um dos pontos que a gente pode levar para a comunidade, por exemplo, em relação a métodos contraceptivos, né? Quer dizer, será que eu só tenho a alternativa, por exemplo, da esterilização, né? Quando eu quero fazer, enfim, e que mulheres que foram esterilizadas no Brasil. Então, e eu acho que o exemplo da sua tese, dissertação, não sei, é muito importante no seguinte também, de olhar que um fenômeno não tem um lado só, né? Quer dizer, poderia existir um tanto de submetimento pela laqueadura em massa, né? Mas existia também uma possibilidade de resistência. É importante não ter um olhar unilateral sobre os fenômenos, né? E quando a gente vai para a comunidade, muitas vezes o nosso olhar é muito unilateral, né? Então, é importante a complexidade do olhar. Acho que vamos para a pergunta, Lari. Comentários, debates. Agora está todo mundo livre para comentar, fazer perguntas. Nós só pedimos para não se estender muito na fala, para dar oportunidade